Um homem entra no meu carro com cheiro de perfume importado e fala como se tivesse saído de um documentário da Netflix. 30 minutos depois, ele jura que venceu na vida vendendo coxinha na rua. Na semana seguinte, ele volta e diz que cresceu numa fazenda de café milionária no sul do país. E então, uma terça-feira chuvosa, o mesmo cara me olha pelo retrovisor e diz: passei 20 anos em um laboratório na Alemanha desenvolvendo uma cura. 4 semanas. 4 versões de um mesmo homem. E eu sou só o motorista que ouviu todas elas. Mas quando descobri o que havia escrito numa placa escondida na frente do casarão onde ele mora, minha cabeça parou de funcionar. Porque aquilo explicava tudo. E ao mesmo tempo, nada. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A vida de motorista de aplicativo é um livro aberto. Só que a gente não é o leitor. A gente é só o motorista. O cara que move a história dos outros. Eu sou o João. Tô nessa vida há quase 10 anos, rodando em São Paulo. E se tem uma coisa que aprendi é que todo mundo tem pressa e todo mundo tem um segredo. Eu já vi de tudo, viu? Traição no banco de trás, gente chorando por causa de conta, gente rindo de felicidade. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo não era o nome dele no aplicativo, claro. Ele usava um nome genérico, tipo R. Silva, mas ele cheirava a dinheiro de um jeito que a gente batizava ele na hora. Ele só pedia carro black sempre para trajetos longos, sempre na região dos Jardins ou da Faria Lima. Para mim, ele era ouro em pó. Uma corrida dele pagava umas 3 ou 4 corridas normais. A primeira vez que peguei ele foi numa quinta-feira, lá pelas 6 da tarde. Aquele horário que o trânsito parece que resolveu parar de vez para tomar um café. Ele desceu de um prédio espelhado, parecia que tinha acabado de sair de uma revista. Terno cinza chumbo, gravata de seda, sapato que brilhava mais que o sol. Ele nem olhou para mim. Só abriu a porta de trás, entrou e falou com aquela voz grave e educada. Boa noite, meu amigo. Pode seguir para Higienópolis, por favor. O caminho mais rápido. Eu comecei a dirigir e, de início, ele era só mais um passageiro de luxo. Silencioso no celular. Eu liguei o rádio baixinho numa música instrumental e deixei ele na dele. Mas aí, no meio do trajeto, ele desligou o celular e soltou um suspiro pesado, daqueles que carregam o peso do mundo. O senhor está cansado, doutor? Eu perguntei, só para ser gentil. Ele deu uma risadinha, uma risada meio amarga. Cansado é pouco, João. Sabe como é a vida de quem constrói tudo do zero, né? Eu não tive moleza. Eu sou filho de gente simples, lá do interior de Minas. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Eu vim para São Paulo com a roupa do corpo e um sonho na cabeça. Não depender de ninguém. Aí ele começou a contar a primeira história. A Story A, como eu chamei depois no meu pensamento. Ele contou que tinha dormido em pensão barata, que vendeu coxinha na rua para pagar a faculdade de economia, que só conseguiu o primeiro emprego porque um professor teve pena dele. Ele falava com orgulho, sabe? O orgulho do cara que venceu na vida na raça. Ele era o típico self-made man. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha construtora, meu patrimônio. Mas eu nunca esqueço de onde eu vim, meu amigo. Por isso eu valorizo tanto o trabalho de vocês, que estão aí na luta diária. Vocês me lembram de mim mesmo há 30 anos. Eu fiquei impressionado. Um cara daquele nível, milionário, falando de coxinha na rua. Dei parabéns, disse que ele era um exemplo. Ele me deu uma gorjeta gorda daquelas que salvam o dia. Desceu no prédio dele, um casarão antigo e imponente, e eu fiquei ali no carro pensando, puxa vida, que história de superação. Na semana seguinte, eu peguei ele de novo. Mesma hora, mesmo lugar. Ele entrou com o mesmo cheiro de perfume caro, o mesmo terno impecável, só que dessa vez era azul marinho. Boa noite, João. Para o mesmo destino, por favor. Eu pensei, beleza, mais uma gorjeta garantida. Comecei a dirigir e de novo o silêncio. Mas no meio do caminho, ele puxou o assunto. Só que dessa vez ele parecia mais leve e mais reflexivo. João, você já pensou em largar tudo e ir viver no campo? Ah, doutor, de vez em quando a gente pensa, mas as contas não deixam, né? Ele riu de novo, mas dessa vez era uma risada mais genuína. As contas? As contas prendem a gente. Mas eu sou um homem de sorte. Eu nunca precisei me preocupar com essa parte. E aí veio a Story B, completamente diferente. Eu quase bati o carro. Ele começou a contar que a vida dele sempre foi fácil, que ele nasceu em berço de ouro. Eu sou o caçula de 3 irmãos. Meu pai era dono de um império de exportação de café, lá no sul. Cresci numa fazenda cercado de verde. Nunca soube o que era pegar ônibus lotado ou ter que trabalhar para pagar a faculdade. Eu estava ouvindo aquilo e minha cabeça dava um nó. O cara que na semana passada era filho de pedreiro e vendeu coxinha, agora era herdeiro de fazenda de café. Eu tive que perguntar de um jeito bem sutil, para não parecer intrometido. Puxa, doutor, que vida diferente. O senhor comentou na semana passada que veio de Minas, que ralou muito para chegar onde chegou.
Ele parou, pensou por um segundo e me olhou pelo retrovisor com uma expressão de confusão, como se eu tivesse inventado aquela conversa. Não, João. Acho que você deve estar me confundindo com outro passageiro. Eu nunca falei que vendi coxinha. Minha vida sempre foi dedicada à arte. Eu sou formado em História da Arte em Paris. Meu pai sempre fez questão que a gente tivesse uma formação sólida no exterior. Eu só voltei ao Brasil para administrar o fundo de investimentos da família, que hoje é voltado para projetos culturais. Ele continuou sem piscar. A construtora? Esquece. O trabalho de pedreiro dos pais? Nunca existiu. Ele era um mecenas, um cara que usava o dinheiro da família para bancar museus e exposituras. Meu grande desafio, João, é fazer a filantropia ser levada a sério no Brasil. Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre devolver à sociedade o que nos foi dado. Eu fiquei em choque. A gorjeta dele, de novo, foi excelente, mas eu mal consegui agradecer. Ele desceu no mesmo casarão imponente de Higienópolis. O mesmo endereço, o mesmo homem. 2 vidas. Eu parei o carro na esquina, liguei o pisca-alerta e apoiei a cabeça no volante. Eu precisava respirar. Não era só uma mentira, era uma reconstrução completa da realidade. O cara tinha mudado de passado como a gente muda de camisa. Eu pensei, será que ele bebeu? Será que ele tem dupla personalidade? Ou será que ele tá me testando para ver se eu presto atenção? A primeira história, o Self-Made Man, o mineiro pobre, era emocionante, cheia de luta. A segunda, o herdeiro, o mecenas da arte, era elegante, cheia de privilégios. E as duas eram contadas com a mesma convicção, a mesma naturalidade. Eu sou um cara simples, João. Não entendo de psicologia, nem de riqueza. Mas eu entendo de gente. E gente que muda de passado assim do nada não é normal. O que me deixou mais intrigado foi o endereço. Se ele tinha 2 vidas, por que morava no mesmo lugar? E por que ele contava essas coisas pra mim, um motorista que ele via por 10 minutos na semana? Eu decidi que não ia mais perguntar nada. Eu ia só ouvir. Eu ia virar o motorista espião. Eu precisava pegar ele de novo. Eu precisava da história C. Na minha cabeça, o Dr. Ricardo virou para um projeto. Eu comecei a aceitar todas as corridas que saíam daquele prédio, rezando para ser ele. Eu precisava entender quem era aquele homem que parecia ter um armário de passados, trocando de história de vida como se troca de roupa social. Eu sabia que se ele entrasse no meu carro de novo, ele ia me dar mais uma peça desse quebra-cabeça maluco. E eu estava pronto para anotar cada detalhe. Eu senti que essa história ia ser longa, muito longa, e que eu estava prestes a descobrir algo que ia muito além de uma simples mentira de passageiro. Era algo teatral. E eu, o público de um homem só. Aquele Dr. Ricardo virou minha assombração. Eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Toda vez que eu via a notificação de corrida Black na região dos Jardins, meu coração disparava. Eu largava o que estivesse fazendo, ignorava o almoço, passava por cima de qualquer outra corrida só para tentar fisgar ele de novo. Eu virei um predador de luxo. Passei quase 10 dias rodando ali, feito barata tonta. Perdi dinheiro, perdi tempo. Mas a curiosidade, meu amigo, é um bicho que não tem preço. Eu precisava da Story C. Precisava fechar a trinca. Eu comecei até a estudar os horários dele, percebendo que ele geralmente pedia o carro entre 5h30 e 6h30 da tarde. Era o horário de ouro dele. E aí, numa terça-feira chuvosa, quando eu já estava quase desistindo e pensando em ir para casa, o celular apitou. R. Silva, Faria Lima para Higienópolis. O mesmo endereço, a mesma rota, o mesmo ouro. Minhas mãos suaram no volante. Eu estava mais nervoso do que no dia do meu casamento, pode acreditar. Cheguei no prédio dele. Ele desceu pontual e dessa vez o terno era preto, mas ele estava sem gravata. Parecia mais sério, mais fechado e usava óculos de aro fino que eu não tinha visto nas outras vezes. Ele parecia um professor universitário, sabe? Aquele ar de quem lê muito e fala pouco. Ele entrou com a mesma elegância de sempre, mas o cheiro de perfume estava mais suave, mais amadeirado. Boa noite, João. O de sempre, por favor. Boa noite, doutor. Sem problemas. Eu comecei a dirigir, mantendo o silêncio absoluto. Dessa vez eu nem liguei o rádio. Eu estava pronto para absorver cada palavra. Eu era a fita cassete e ele era o narrador. O trânsito estava um inferno, o que era ótimo para mim. Mais tempo no carro, mais chance de ele abrir a boca. Ele passou os primeiros 15 minutos olhando pela janela, com uma expressão de melancolia. Parecia que estava resolvendo uma equação complexa na cabeça. Eu só observava pelo retrovisor, esperando a deixa. João, me desculpe o silêncio. Hoje o dia foi particularmente difícil. Estou lidando com a burocracia do CNPq, e é de enlouquecer. CNPq. Eu não sabia o que era, mas parecia coisa importante, coisa de governo, de ciência. É complicado, doutor? Perguntei no tom mais neutro possível. Ele balançou a cabeça frustrado. É a eterna luta da ciência no Brasil, meu amigo. Ninguém valoriza o que não dá retorno imediato. Eu passei 25 anos da minha vida em laboratórios na Alemanha e na Suíça, desenvolvendo patentes que poderiam revolucionar o tratamento de doenças autoimunes.
Recusei propostas milionárias de empresas farmacêuticas americanas. Por quê? Porque eu tinha um compromisso moral. Trazer essa pesquisa para ser desenvolvida aqui, para o nosso povo. E aí veio a Story C, mais uma vez um universo novo. Ele não era filho de pedreiro, Story A. Ele não era herdeiro de fazenda, Story B. Ele era um gênio da ciência, um pesquisador que tinha dedicado a vida ao conhecimento. Eu nunca me preocupei com dinheiro, João. Meu apartamento em Berlim era minúsculo. Eu vivia de bolsa de pesquisa. Eu mal tinha tempo para comer. Minha única paixão era a bancada de laboratório. Eu voltei para São Paulo há 2 anos, a convite do Ministério, para chefiar um instituto. Mas a política? A política é cruel. O dinheiro não chega, os equipamentos quebram. Ele falava com uma paixão que me fez acreditar em cada palavra. Era um homem que tinha trocado o conforto pela vocação. Ele era o mártir da ciência. Eu fiquei pensando, espera aí, se ele vivia de bolsa de pesquisa, como é que ele mora naquele casarão de Higienópolis? E como ele pode ser um cientista pobre que recusa milhões, mas só anda de carro black? Eu não podia perguntar sobre as coxinhas nem sobre a fazenda de café. Eu tinha que manter o disfarce de ouvinte atento. O senhor é um herói, doutor. Abrir mão de tudo por uma causa dessas. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Não sou herói, João. Sou só um homem tentando fazer a coisa certa. O dinheiro que eu tenho hoje... Bom, ele veio de um pequeno investimento que fiz quando era jovem, numa startup de biotecnologia que explodiu. Mas eu nem ligo para isso. Uso tudo para bancar o instituto, já que o governo não manda a verba prometida. Meu luxo é poder trabalhar. Percebe a jogada, meu amigo? Na Story C, o dinheiro existe, mas é um detalhe chato, uma ferramenta para a causa nobre. Ele não é o construtor nem o herdeiro. Ele é o bancador da ciência. O dinheiro é quase um fardo. Eu desci ele no mesmo portão. O casarão parecia agora o lar de um cientista recluso, um homem que só queria paz para decifrar o universo. Ele me deu a gorjeta, de novo, generosíssima. Ele desceu do carro e, antes de fechar a porta, me olhou nos olhos. Obrigado pela atenção, João. É bom conversar com alguém que valoriza o sacrifício. Eu fiquei ali, parado, até o portão de ferro se fechar. 3 semanas. 3 corridas. 3 homens diferentes. Eu parei na primeira vaga que achei e peguei meu bloco de anotações. Sim, eu comecei a anotar como um detetive de filme ruim. Eu precisava organizar o caos. 1. Story A. O empreendedor. Mineiro, filho de pedreiro. Vendeu coxinha, lutou. Construtora. Orgulho da superação. 2. Story B. O mecenas. Gaúcho, herdeiro de café. Viveu em Paris. Historiador de arte. Fundo de investimentos. Orgulho do privilégio bem usado. 3. Story C. O cientista. Pesquisador. Viveu na Europa. Patentes de biotecnologia. Bancou o instituto. Orgulho do sacrifício e da vocação. O cara era um camaleão. Mas não um camaleão que se esconde, e sim um que se exibe. Ele não estava mentindo para conseguir algo. Ele estava mentindo para ser algo. E o mais doido, todas as histórias eram ricas, mas a fonte da riqueza era sempre diferente. No A, ele criou a riqueza. No B, ele herdou a riqueza. No C, ele ignorou a riqueza. E o que me ligava a ele em todas as histórias? Eu, o motorista. Em todas as narrativas, eu era o ouvinte, o cara do povo que ele precisava impressionar. Ou talvez, o cara que ele usava como espelho para validar a vida que ele tinha escolhido naquele dia. Eu comecei a desenvolver a minha teoria. Ele não tinha dupla personalidade, ele tinha personalidade múltipla e rotativa. Ele estava ensaiando. Mas ensaiando para quê? Para um golpe? Para um livro? A única coisa que se mantinha constante era o endereço e a gorjeta. O casarão em Higienópolis era a base, o porto seguro de todos os Ricardos. E a gorjeta era a forma de comprar meu silêncio e talvez a minha admiração. Eu pensei, ele vai voltar, ele sempre volta. E ele voltou. Dessa vez foi rápido. 4 dias depois. Sexta-feira, 5h45 da tarde. Eu estava na esquina esperando. Eu sabia que ele viria. Quando ele entrou no carro, senti que a energia era diferente. Ele estava agitado, falando alto no celular, usando um vocabulário que eu mal entendia, cheio de jargões jurídicos. Ele encerrou a ligação e jogou o celular no banco. João, me desculpe. Dia de cão. A audiência de conciliação que durou a tarde inteira. Sabe como é a vida de quem defende os mais fracos contra as grandes corporações, né? É uma batalha perdida, mas a gente luta. Eu engoli em seco. Lá vinha a Story D. O senhor é advogado, doutor? Não, meu amigo, eu sou promotor público federal. Ou pelo menos fui. Eu me aposentei compulsoriamente há 2 anos, depois de um escândalo que envolvia um senador. Tentaram me calar. Mas a justiça não se cala. Story D. O guardião da lei. Ele começou a contar que ele era de uma família tradicional de Brasília, mas que tinha repudiado a vida política dos pais para seguir a carreira de promotor.
Eu nasci em Brasília, João. Meu pai foi ministro da Fazenda. Eu poderia estar em Mônaco gastando a fortuna da família, mas eu escolhi o serviço público. Eu escolhi lutar contra a corrupção. Espera aí. Brasília. Ministro da Fazenda. Nada de Minas. Nada de Sul. Eu estava quase rindo de nervoso. O cara era um mapa do Brasil em constante mudança. E como é que o senhor veio parar em São Paulo, doutor? Ah, São Paulo é o centro nevrálgico. Eu montei um escritório de consultoria jurídica aqui, mas só pego causas pro bono. Sabe o que é isso? Eu trabalho de graça em nome da ética e da moral. O meu dinheiro já está garantido, João. A minha aposentadoria é gorda e eu tenho alguns investimentos imobiliários que me dão tranquilidade. Eu só quero usar o meu conhecimento para ajudar quem não pode pagar um bom advogado. Ele era o paladino da moralidade, o homem que usava essa riqueza para fazer o bem na área jurídica. Eu pensei, Story D. Ele é um agente da lei aposentado, um combatente da corrupção. Eu comparei as 4 histórias na minha cabeça. A. O capitalista. B. O esteta. C. O intelectual. D. O moralista. 4 vidas, 4 profissões de prestígio, 4 origens geográficas e sociais diferentes. Enquanto ele falava sobre os detalhes de uma tal Operação Lava Jato, ele falava com tanta propriedade que parecia que tinha inventado a operação. Eu tive um estalo. Eu percebi que cada história não era apenas uma mentira, era uma performance de valores. Ele estava testando qual tipo de prestígio ele gostava mais. O Dr. Ricardo não era um mentiroso comum. Ele era um ator buscando o papel principal na peça da própria vida. E o palco, por algum motivo que eu não entendia, era o banco de trás do meu carro. Naquele dia, eu não aguentei. Eu tinha que dar uma pista de que eu sabia. Eu precisava ver a reação dele. Doutor, o senhor fala com uma convicção impressionante sobre a luta contra a corrupção. O senhor me lembra muito um outro passageiro que eu levei. Um empresário que vendeu coxinha para pagar a faculdade, que valorizava muito a honestidade. Eu soltei a bomba. Eu misturei a Story D com a Story A, de propósito. Eu olhei pelo retrovisor, esperando que ele corasse, que ele ficasse nervoso, que ele finalmente admitisse que tinha um problema. Ele me olhou de volta com aqueles olhos castanhos profundos e deu um sorriso condescendente, como se eu fosse uma criança ingênua. Ah, João, a luta é a mesma, não importa a origem. Seja o empresário que começou vendendo coxinha, seja o promotor que luta contra o senador, a essência é a mesma, caráter. Mas não, meu amigo, eu nunca vendi nada na rua. Minha vida sempre foi nos corredores da justiça. O senhor realmente deve estar me confundindo. Ele negou de novo, com a mesma naturalidade da vez anterior. Ele não hesitou, não piscou. Ele simplesmente apagou a Story A da existência e reforçou a Story D. Isso me deu um arrepio na espinha. Ele não estava esquecendo. Ele estava escolhendo não lembrar. Ele estava me dizendo sem palavras. A história de hoje é essa. Não estrague a cena. Ele desceu. Mais uma gorjeta. Eu voltei para o carro e liguei o pisca-alerta. 4 histórias. 4 vidas. E ele continuava me tratando como se eu fosse um novo conhecido em cada viagem. A minha teoria de que ele estava testando parecia incompleta. Se ele estava testando, ele deveria se lembrar dos testes anteriores, certo? A não ser que ele tivesse várias vidas e vivesse todas elas de verdade. Eu comecei a reparar no casarão. Por fora parecia normal. Mas se ele era um empresário construtor, um mecenas da arte, um cientista recluso e um consultor jurídico, ele precisava de um QG para cada persona. Eu decidi que na próxima vez que ele entrasse no carro, eu não ia mais falar sobre o passado. Eu ia tentar descobrir o presente. Eu ia fazer perguntas sobre o casarão. Eu precisava de um ponto fixo, um pedaço de realidade que não pudesse ser mudado. Eu sabia que ele me chamaria de novo. Ele parecia precisar de mim, o motorista, o confessor, o espectador que não julga e que, até aquele momento, não o confrontava de verdade. Eu comecei a estudar o endereço dele no Google Maps e no Google Street View. O casarão era enorme, com muros altos e câmeras de segurança. Tinha uma placa discreta na frente, mas a placa estava embaçada na foto do Street View. Eu precisava ver de perto. Na semana seguinte, eu peguei uma corrida que me deixou bem perto do endereço dele. Eu estacionei o carro e fui a pé, andando na calçada como quem não quer nada. Eu me aproximei do portão. O muro era de pedra, imponente. E lá estava a placa. Não era uma placa de consultoria nem de construtora. Era uma placa de bronze pequena, quase escondida pela vegetação. Eu tive que me espremer um pouco para ler. E quando li, meu corpo gelou. A placa dizia em letras elegantes: Instituto Ricardo Dávila. Centro de Estudos da Memória e Identidade. Ricardo Dávila. Esse era o nome completo dele? E o instituto era sobre memória e identidade? Eu voltei para o carro tremendo. Não era só um homem com várias histórias. Era um homem que parecia viver em função do estudo da própria identidade. Ou pior, ele estava usando o meu carro para testar as teorias do próprio instituto. Eu não era só um motorista espião. Eu era parte de um experimento. E eu precisava da Story E. Eu precisava entender o que ele faria quando eu soubesse que ele estava estudando exatamente o que ele estava fazendo comigo.
Quando meu celular tocou na manhã seguinte, era ele de novo. Dessa vez, não era Faria Lima. Era de dentro do casarão para o centro da cidade. Eu respirei fundo. Story. E estava chegando. E dessa vez, eu ia entrar no jogo dele. Eu ia ser o passageiro que ele queria que eu fosse. Mas com um segredo. Eu já tinha lido a placa. Eu estava na frente daquele casarão de Higienópolis de novo. Mas dessa vez era diferente. Antes, eu era o cara curioso, o motorista que tentava juntar os pedaços de um quebra-cabeça maluco. Agora, eu era o rato no labirinto. A placa, Instituto Ricardo Dávila, Centro de Estudos da Memória e Identidade, tinha mudado tudo. Ele não estava só mentindo. Ele estava estudando a mentira. Ele estava me usando como um espelho de laboratório para ver como as narrativas dele funcionavam no povo, em alguém como eu, que representa o esforço diário. Quando o portão de ferro se abriu, eu respirei fundo e decidi. Eu não sou o rato. Eu sou o observador que finge ser o rato. Eu ia entrar no jogo dele, mas de olhos abertos. Ele apareceu. E meu Deus, era a Story E. Dessa vez, ele estava irreconhecível em termos de vestimenta social. Tinha largado o terno. Usava uma calça de linho bege, uma camisa branca de manga comprida, meio amassada, e sandálias de couro. Ele não estava com cheiro de perfume caro, mas sim de algum óleo essencial. Talvez sândalo. Ele carregava na mão não um celular ou uma pasta, mas um livro grosso e um caderno de capa dura. Ele entrou no banco de trás, mas não com a pressa do executivo. Ele entrou com a calma de quem acabou de sair de um retiro espiritual. Bom dia, João. Que paz encontrar você. Hoje o destino é o centro na Praça da Sé. Bom dia, doutor. Sem problemas. Eu comecei a dirigir, e o silêncio dele era diferente. Não era o silêncio da concentração, A e D, nem o silêncio da reflexão artística, B. Era o silêncio da meditação. Eu esperei. O trânsito estava leve, o que não era bom para a minha investigação. Ele abriu o livro, folheou algumas páginas e então soltou um suspiro, mas não um suspiro de cansaço. Era um suspiro de satisfação. João, você já parou para pensar em como a sociedade nos impõe identidades? O crachá, a conta bancária, o endereço. Tudo isso é uma gaiola, não é? Eu sabia que essa era a deixa. Essa era a Story E, o filósofo desapegado. É verdade, doutor. Às vezes a gente se sente preso nas escolhas que fez. Ele fechou o livro com cuidado como se fosse uma relíquia e me olhou pelo retrovisor com uma doçura que eu nunca tinha visto nas outras 4 vidas. Exatamente. E eu demorei muito para entender isso. Eu passei a primeira metade da minha vida tentando ser o que os outros queriam. A família, a sociedade. Eu nasci em Salvador, na Bahia, em uma família de intelectuais rígidos. Meu pai era professor de filosofia na Federal. Eles queriam que eu fosse um acadêmico renomado que publicasse artigos em revistas internacionais. Salvador, Bahia, intelectuais. Story. E estava em pleno vapor, jogando fora o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Eu cheguei a me formar em letras, a fazer um mestrado na França, mas eu estava vazio, João. O mundo das ideias, sem a prática, é só vaidade. Aí ele começou a descrever a virada. Ele largou o mestrado, vendeu o que tinha, que não era muito. Ele frisou, pois a família era de intelectuais, não de ricos, e foi viver de forma simples no interior do Nordeste, em um vilarejo. Eu passei 5 anos escrevendo à mão, vivendo da troca, aprendendo com os mais velhos. Ali, eu descobri que a verdadeira riqueza é o tempo livre para pensar. Ele era o sábio que tinha rejeitado o materialismo. Mas aí vinha a parte que sempre me intrigava. A riqueza atual. Como ele bancava o casarão de Higienópolis e os carros Black, vivendo de troca. E como o senhor sustenta esse estilo de vida, doutor? Não é fácil viver só de ideias em São Paulo. Ele sorriu, um sorriso quase zen. O universo provê, João. Na verdade, depois que eu publiquei o meu livro, O Vazio da Identidade, ele virou um best-seller inesperado. Virou leitura obrigatória em universidades. Eu recebo royalties gigantescos, mas eu vejo esse dinheiro como um fluxo, não como um tesouro. Eu uso para financiar projetos de alfabetização e para manter o meu instituto, que é um centro de estudos filosóficos, onde tentamos desconstruir justamente essas máscaras sociais. Aí ele soltou a bomba que eu estava esperando, mas de um jeito que me fez gelar. É um trabalho difícil, João. A gente estuda a fundo como as pessoas constroem suas memórias e como elas se apegam a narrativas falsas sobre si mesmas. É fascinante. É quase uma alquimia da mente. Ele estava falando do Instituto Dávila, o Centro de Estudos da Memória e Identidade, bem ali no meu carro. Ele estava me dando a chave, mas ao mesmo tempo, ele estava me avisando que eu era o objeto de estudo. Eu tive que me controlar para não tremer. Eu tinha que reagir como um motorista simples que ele esperava. Puxa, doutor, que coisa profunda. O senhor usa o dinheiro para uma causa muito nobre, a da sabedoria, diferente de tanta gente que só quer acumular. Eu estava validando a Story E, dando a ele o feedback positivo que ele buscava. O prestígio de um filósofo que usa a riqueza para o bem da alma.
Exatamente, João. E é por isso que eu gosto de conversar com você. Você tem uma sensibilidade rara. Você ouve de verdade. Ele me deu a gorjeta, Story E, o fluxo de riqueza para o universo. Eu o deixei na Praça da Sé. Ele foi para um prédio antigo que parecia ser um centro cultural ou uma biblioteca. Eu voltei para Higienópolis, estacionando o carro a uma distância segura do casarão. Eu precisava de ar. 5 histórias. 5 vidas. E em todas ele me elogiou por ser um bom ouvinte, por ter sensibilidade ou caráter. Eu não era só um motorista, eu era o confessor itinerante. Eu peguei meu bloco de anotações. 1. A o capitalista, filho de pedreiro, vendeu coxinha, construtora. 2. B. O esteta, herdeiro de café, Paris, historiador de arte. 3. C. O intelectual, pesquisador na Europa, biotecnologia, cientista. 4. D. O moralista, família política de Brasília, promotor público, consultoria pro bono. 5. E. O sábio, Salvador, Bahia, filósofo, rejeitou a academia, best-seller sobre identidade. A única constante era o endereço e o ato de me contar a história. Eu estava obcecado com o instituto. Se ele estava estudando memória e identidade, ele precisava de cobaias. E eu era a principal. Eu sabia que o próximo passo não podia ser no carro. Eu tinha que invadir o palco dele. Naquela noite, eu não consegui dormir. A curiosidade tinha virado uma necessidade de autopreservação. Eu precisava saber o que ele realmente fazia no casarão. Eu comecei a pesquisar o nome. Ricardo Dávila. Eu usei o meu laptop velho na mesa da cozinha. Demorou, mas as informações começaram a pipocar, e o que eu encontrei era mais confuso do que eu imaginava. Havia um Ricardo Dávila, de fato, um grande nome na área de economia e construção civil. Nascido em Minas, filho de pedreiro. Tinha fotos dele em eventos de negócios. Era a Story A, viva e real. Mas também havia um Ricardo Dávila, historiador de arte, que dava palestras sobre filantropia e arte moderna em galerias chiques de São Paulo. Tinha artigos dele na Folha. Era a Story B, viva e real. E, pasmem, eu encontrei um perfil de um Dr. Ricardo Dávila, PhD, pesquisador em biotecnologia, que havia voltado da Alemanha para chefiar um instituto de pesquisa. Era a Story C, viva e real. Eu estava suando frio. Não eram mentiras, eram fatos. Mas como um homem só podia ser todos esses homens. Eu procurei pelo promotor, Story D, e pelo filósofo, Story E. Aí a coisa ficou estranha. O promotor Ricardo Dávila existia, mas ele havia falecido há 10 anos em um acidente de carro em Brasília. O filósofo Ricardo Dávila, autor do best-seller O Vazio da Identidade, era um jovem, recém-formado, que morava no interior da Bahia. As fotos não batiam com o meu passageiro. Então, o meu Dr. Ricardo era uma espécie de colecionador de identidades de sucesso. Ele pegava a vida de um cara real, A, B, C, e a vivia como se fosse dele, e inventava as outras, D e E, baseadas em figuras públicas, mas sempre inserindo o Dávila no final. Eu estava lidando com um impostor de elite, um ator que não buscava dinheiro, pois ele já era rico o suficiente para bancar tudo, mas sim a experiência de ser outra pessoa. E o Instituto? Eu achei o site do Instituto Ricardo Dávila, Centro de Estudos da Memória e Identidade. O site era elegante, mas vago. Falava sobre neurociência, filosofia e a maleabilidade da identidade. O fundador, segundo a página, era um visionário que prefere manter o anonimato, mas as fotos de eventos mostravam vez ou outra o meu Dr. Ricardo, sempre ao lado de cientistas renomados, com o terno impecável. A descrição do instituto era aterrorizante. Exploramos os limites da autopercepção humana através de testes comportamentais controlados e interação social planejada. Eu era a interação social planejada. Meu carro era o laboratório móvel. Eu tive que ir mais fundo. Eu não podia mais esperar a próxima corrida. No dia seguinte, eu liguei para o meu amigo, Cássio. Ele é chaveiro e faz serviços de segurança eletrônica. Ele é um monstro em abrir portas e burlar sistemas de alarme, mas só faz isso para o bem, ou, no nosso caso, para a sobrevivência mental. Eu não podia contar a verdade. Eu disse que precisava de ajuda para investigar um cliente devedor, que morava naquele casarão e que eu precisava de provas de que ele estava fugindo da justiça. Uma mentira simples para cobrir uma loucura complexa. Cássio demorou, mas aceitou. Marcamos para a madrugada seguinte. Eu estava com medo, mas a adrenalina me impulsionava. Eu precisava saber o que estava por trás daquelas paredes. Eu precisava de uma prova física de quem ele realmente era. Chegou a madrugada. Eu e Cássio, em um carro descaracterizado, estacionamos a 2 quadras do casarão. A rua estava deserta sob a luz amarelada dos postes. Cássio, com suas ferramentas, era rápido. Ele desativou o alarme perimetral e abriu um portão lateral de serviço em menos de 10 minutos. Vai lá, João. Eu te dou 10 minutos. Se algo apitar, eu sumo e você se vira. 10 minutos. É o suficiente. Eu entrei no terreno.
O jardim era impecável, mas a casa era escura e silenciosa. Eu entrei pela porta de serviço, que dava para uma cozinha industrial, limpa e vazia. Eu me movi pela casa no escuro, usando a lanterna do celular, apontando para o chão. O lugar era labiríntico. O andar térreo parecia uma galeria de arte. Estátuas caras, quadros gigantescos. Eu reconheci o estilo da Story B, o esteta. Subi as escadas. O segundo andar era mais residencial, mas ainda estranho. Havia um escritório que parecia o de um CEO, Story A, cheio de maquetes de edifícios e prêmios de construção civil. Ao lado, um laboratório improvisado, Story C, com microscópios e vidrarias. Ele não estava só contando as histórias, ele estava vivendo em cenários montados para cada uma delas. Eu cheguei ao que parecia ser o escritório principal. Era uma biblioteca gigantesca, com cheiro de livro antigo e couro. No centro, uma mesa de mogno. Eu acendi a lanterna e comecei a procurar algo que indicasse a identidade dele. Documentos, carteira de identidade, qualquer coisa. Em vez disso, eu achei um armário de arquivos. E não eram arquivos de negócios. Eram arquivos de pesquisa. Eu abri a primeira gaveta. Lá dentro, pastas etiquetadas. Eu puxei uma. Etiqueta. Estudo de caso 731. O motorista confidente. Meu corpo paralisou. Eu estava no arquivo. Eu abri a pasta com as mãos tremendo. Dentro havia fotos minhas, tiradas de longe, na frente do meu carro. Havia detalhes sobre a minha rotina, os horários que eu rodava, a marca do meu carro. E nas páginas seguintes havia transcrições detalhadas das nossas conversas. Nossas conversas, palavra por palavra. A Story A, a Story B, a C, a D, a E. E ao lado de cada transcrição, anotações feitas à mão, com uma caligrafia elegante e precisa. As anotações diziam coisas como: eu não era só a cobaia. Eu era o sujeito. E ele sabia exatamente quando eu estava confuso, quando eu tentava confrontar e quando eu estava jogando o jogo dele. Mas o que me fez cair sentado na cadeira foi a última anotação, na página final da pasta 731. Estava escrito em vermelho, com a data de hoje. Ele sabia que eu tinha pesquisado. Ele sabia que eu estava ali. A placa do instituto era a isca, e a pasta era a armadilha. Ele estava me guiando para que eu descobrisse tudo, para que o experimento atingisse o próximo nível. Meu tempo havia acabado. Eu ouvi um barulho na cozinha. Eu fechei a pasta, a coloquei de volta no armário e corri para fora. Cássio estava me esperando na porta lateral com a testa franzida. Deu tempo? O que você achou? Eu achei a prova, Cássio. Mas não é de dívida. É de loucura. Eu voltei para o carro, o coração batendo na garganta. Eu estava com tanto medo quanto raiva. Ele estava brincando comigo, me manipulando como um boneco. Eu não podia mais ser o motorista ingênuo. Eu tinha que quebrar o experimento. Eu sabia que ele me chamaria de novo. Ele tinha escrito que ia me chamar. Era a próxima fase. Na manhã seguinte, eu estava de plantão. Eu não tinha dormido. Eu estava esperando a notificação com um plano na cabeça, e o celular apitou. R. Silva, Higienópolis para Avenida Paulista. Eu aceitei a corrida. Eu dirigi até o casarão, sentindo o peso da pasta 731 nas minhas costas. Ele saiu de novo. Dessa vez, ele usava um uniforme que eu nunca tinha visto. Um macacão de linho branco, limpo, com um emblema discreto no ombro, que parecia um logo de fundação humanitária. Ele entrou no carro sorrindo com uma alegria radiante. Bom dia, João. Que bom te ver. Hoje o dia de celebração. Bom dia, doutor. O senhor parece animado. Estou, meu amigo. Hoje é o dia em que eu vou inaugurar o meu projeto mais importante. O projeto da minha vida. Lá vinha a Story F. E eu estava pronto para ouvir, mas com um objetivo. Acabar com o jogo. Sabe, João, eu sou o oposto de todos esses homens de negócio que você leva. Eu nasci em uma comunidade indígena no Amazonas. Minha família nunca soube o que era dinheiro. Eu fui o primeiro a ser enviado para essa capital para estudar medicina. Amazonas. Comunidade indígena. Médico. Story F. Eu me formei, me especializei em saúde pública e passei a minha vida lutando para levar assistência médica para a Amazônia. Eu não sou dono de construtora, não sou herdeiro, nem cientista de laboratório. Eu sou um médico, um curandeiro. E o casarão, doutor? Ele riu, uma risada calorosa. Ah, o casarão. Eu vendi tudo que eu tinha e comprei aquele lugar para transformá-lo na sede da minha ONG, a Fundação Aldeia. É um centro de logística para enviar suprimentos e medicamentos para o norte. O dinheiro que você vê, os carros, as viagens, tudo é doação, João. Eu vivo com o mínimo. Meu único luxo é poder salvar vidas. Ele era o humanitário, o altruísta. A riqueza era uma ferramenta de caridade. Eu deixei ele falar. Eu estava esperando o momento perfeito para executar o meu plano. Eu tinha que ser sutil. Ele estava no auge da Story F, descrevendo as dificuldades de navegar nos rios da floresta quando eu decidi agir. Doutor, o senhor fala com muita verdade. De todas as histórias que eu já ouvi,
A sua é a mais emocionante. Ele me olhou, satisfeito. Que bom que você sente isso, João. É a minha verdade. Eu sei que é a sua verdade, Dr. Ricardo Dávila. Mas o que o promotor público, o historiador de arte e o cientista que moram na mesma casa pensam sobre essa sua nova vocação? Eu soltei o nome completo. Eu joguei as identidades na mesa. Eu olhei pelo retrovisor, esperando o pânico, a confissão, a raiva. Ele não piscou. Ele não mudou a expressão. Ele manteve o sorriso sereno. João, eu não sei quem são essas pessoas que você está mencionando. O meu nome é Ricardo Dávila e eu sou médico. E sinceramente, eu acho que você está trabalhando demais. Você anda muito estressado. Ele parou e a voz dele ganhou um tom de autoridade médica. Você está desenvolvendo um quadro de confusão mental induzida por estresse. Você está misturando as histórias dos seus passageiros. Isso é perigoso, João. Você precisa de ajuda. Ele não negou que as histórias existiam. Ele transferiu a loucura para mim. Ele estava me dizendo que eu era o problema de memória e identidade. Eu senti um frio na barriga. Ele estava usando a Story F, o médico, para me diagnosticar. Ele estava me virando de ponta cabeça. Eu não estou confuso, doutor. Eu vi a placa do instituto. Eu sei que o senhor estuda a memória. E eu sei que eu sou o estudo de caso 731. Eu joguei a última carta. Eu esperei que ele ficasse sem chão. Ele encostou-se no banco, cruzou os braços e soltou uma gargalhada genuína, alta, que ecoou no carro. Não era a risada amarga do Story A, nem a risada elegante do B. Era a risada de um homem que ganhou o jogo. Ah, João, você é brilhante. Eu sabia que você era o melhor sujeito que eu já encontrei. Você realmente chegou ao cerne da questão. Parabéns. Ele pegou uma pequena câmera de dentro do macacão, Story F, apontou para mim e tirou uma foto. O flash quase me cegou. Essa é a reação que eu estava esperando. O confronto final, a quebra da quarta parede. Fantástico. Você superou todas as expectativas. Ele estava me dando nota. Eu era uma tese de doutorado. O que o senhor quer de mim, doutor? Por que essa manipulação? O sorriso dele sumiu. Ele ficou sério, mas ainda com aquele brilho nos olhos de quem sabe de algo que você não sabe. Não é manipulação, João. É arte. Eu não sou nenhum desses homens, mas eu sou todos eles. Eu sou o fundador do Instituto Dávila. E o nosso objetivo é provar que a identidade é um construto narrativo. Eu vivo cada vida por um tempo, com a intensidade máxima, e o meu único objetivo é ver como o mundo reage a cada versão de mim. Você, João, é o nosso calibrador social, o nosso termômetro da verdade. Você é o público mais sincero que eu poderia ter. Ele me deu um envelope grosso. Isso aqui não é gorjeta, João. É o pagamento final pelo seu serviço. Você encerrou o estudo 731 com chave de ouro. Eu parei o carro na Paulista. Eu estava sem fala olhando para o envelope. E o senhor vai parar? Ele abriu a porta do carro e parou na calçada, olhando para o movimento da cidade. Parar? Claro que não. A vida é uma peça em cartaz, João. Eu vou começar a Story G, mas para isso eu preciso de um novo motorista. Você, infelizmente, já está contaminado pelas histórias passadas. Ele me deu as costas. Eu olhei o envelope. Tinha uma quantia absurda de dinheiro. Mais do que eu ganharia em um ano. Eu fiquei ali na Paulista segurando o dinheiro que ele usou para comprar minha participação no espetáculo da vida dele. Ele me dispensou como se eu fosse um ator que já tinha decorado o texto. Eu pensei, ele não vai me pegar de novo. Eu tinha que sumir daquela rota. Mas aí, enquanto eu olhava o envelope, eu vi um pequeno cartão anexado com o logo do instituto. Eu abri. A mensagem era curta e escrita à mão, com a mesma caligrafia elegante das anotações da pasta 731. Dizia, João, venha me encontrar no instituto na próxima semana. Eu tenho uma proposta para a Story G. Você não será mais o motorista. Você será o coautor. Aquele homem não só me manipulou, ele me promoveu. Ele estava me convidando para entrar no palco com ele. E por mais louco que fosse, a curiosidade, o bicho que me mordeu desde o início, estava me puxando de volta para aquele casarão. Eu precisava saber qual era a Story G e qual seria o meu papel. Eu tinha o dinheiro, mas eu queria a verdade, ou pelo menos a próxima versão dela. Eu passei a semana inteira com aquele envelope nas mãos. O dinheiro era uma loucura. Dava para comprar um apartamento pequeno em São Paulo ou uma casa boa no interior. Era o preço da minha alma, o pagamento por ter sido o palhaço no teatro particular do Dr. Ricardo Dávila. Mas o que me incomodava não era o dinheiro nem a manipulação. Era o convite. Você será o coautor. Ele não me viu como um motorista, mas como um colega de trabalho. Um parceiro na loucura. E a curiosidade, aquele bicho que me mordeu desde o início, me dizia que eu precisava aceitar. Não para escrever a Story G, mas para fechar o meu próprio ciclo. O estudo de caso 731. Eu precisava ir lá e dizer, olhando nos olhos dele, que ele estava errado. Na quarta-feira seguinte, eu usei o meu único terno, aquele que eu só visto em casamento, e fui até Higienópolis. Não fui de carro de aplicativo,
Fui de táxi. Eu não queria dar a ele a satisfação de me ver chegando no meu laboratório móvel. O casarão parecia ainda mais imponente à luz do dia. Eu toquei o interfone e uma voz robótica perguntou: "Identifique-se." "João Silva, eu tenho um encontro com o Dr. Ricardo Dávila." O portão se abriu. Fui recebido por uma secretária impecável, vestida de preto, que me levou por um corredor silencioso, cheio de luz fria. O lugar não parecia uma casa, mas uma galeria de arte misturada com um consultório de alto padrão. Ela me levou até um elevador e subimos. A sala de reunião ficava no último andar, com uma vista panorâmica de São Paulo. Era ali que o Dr. Ricardo, o homem de todas as histórias, planejava as suas vidas. Ele estava lá, sentado em uma mesa de vidro, tomando café. Dessa vez, ele vestia um terno cinza claro, impecável, mas sem gravata. Parecia o Ricardo de sempre, mas mais relaxado, mais ele mesmo, se é que existia um ele mesmo. "João, que pontualidade. Sente-se, por favor. O café é colombiano, colheita especial." Eu me sentei na ponta da cadeira sem aceitar o café. Eu estava ali para trabalhar, não para socializar. "O senhor me chamou, doutor. Eu vim." Ele sorriu, mas era um sorriso profissional como o de um chefe de RH. "Excelente. Admiro sua coragem e sua perspicácia. Você foi o único sujeito, em anos de pesquisa, que não só percebeu a mudança de narrativa, mas também investigou a origem do experimento. Você é um talento nato, João." "Eu não sou um talento, doutor. Eu sou um motorista que ficou curioso." E eu li a pasta 731. Ele não se incomodou. Pelo contrário, parecia orgulhoso. "Claro que leu. Eu planejei para que você lesse. A quebra de confiança é o estágio final da imersão. Eu precisava ver se você aceitaria o caos. E você aceitou." Ele se inclinou na mesa. "Minha proposta é a seguinte. O Instituto não é só sobre estudar identidades. É sobre criar identidades. Você viu que as stories A, B e C são baseadas em pessoas reais, que eu conheci e observei. Eu as vivi. As stories D, E e F são criações puras que eu projetei para testar a reação do público." "E qual é a story G?" Eu perguntei direto ao ponto. "A story G é a sua." Eu senti um soco no estômago. "Como assim a minha?" "É simples, João. Você é o motorista, o homem do povo, o observador invisível. Você tem a credibilidade. Nós vamos criar uma nova identidade para você, financiada integralmente pelo Instituto. Um novo nome, um novo passado, uma nova profissão. Você pode ser o que quiser. Um chefe de cozinha em Paris, um fotógrafo de natureza na Patagônia, um professor de história na USP. O que o seu coração de coautor desejar." Ele estava me oferecendo uma vida nova, feita sob medida com o dinheiro dele. Era a tentação final. "O senhor quer que eu viva uma mentira?" "Não é mentira, João. É uma narrativa otimizada. Imagine, você vive essa nova vida por 1 ano e documenta a experiência para o Instituto. Você me liga de vez em quando, me conta como é ser outra pessoa. Você me diria se a Story G é mais convincente que a Story F. Você seria de fato o coautor do nosso próximo grande estudo." Eu olhei para ele, para o homem que trocava de vida como eu trocava o óleo do meu carro. Eu vi a solidão por trás daquela inteligência toda. Ele podia ser quem ele quisesse, mas no final ele precisava de um motorista para validar a performance. Eu respirei fundo e decidi que era hora de dar a ele a minha própria Story G, a história que não estava no script dele. "Dr. Ricardo, eu agradeço a sua proposta. O dinheiro que o senhor me deu já resolveu minha vida. Eu vou comprar uma casa para mim e minha esposa e vou sair do aplicativo. Mas eu não posso aceitar ser o coautor." O sorriso dele vacilou pela primeira vez. Ele parecia genuinamente surpreso. "Por que, João?" "É a chance de ouro. O que te prende à sua vida atual?" "O que me prende, doutor, é exatamente o que o senhor está tentando provar que não existe. A identidade." Eu me levantei e olhei para a cidade lá embaixo, a mesma cidade que eu rodava há 10 anos. O senhor viveu 6 vidas de sucesso. Todas ricas, todas importantes. O senhor foi o construtor, o mecenas, o cientista, o promotor, o filósofo e o médico humanitário. E o senhor acha que a identidade é só um monte de palavras que a gente conta para os outros. Eu me virei para ele. "Mas o senhor está errado. O senhor pode ser o promotor D, mas o senhor nunca sentiu o peso de um processo nas costas, porque o senhor sabia que podia mudar para a Story E no dia seguinte. O senhor pode ser o cientista C, mas o senhor nunca teve que vender o seu carro para pagar o aluguel do laboratório, porque o dinheiro era só um fluxo que vinha do seu best-seller." Eu apontei para mim. "Eu sou o João, motorista de aplicativo. E essa é a única vida que eu tenho. Quando a minha bateria acaba, quando o meu pneu fura, quando a conta não fecha, eu não posso mudar a minha história. Eu tenho que resolver, porque essa é a minha única realidade. Eu não sou um ator ensaiando. Eu sou o cara que vive a peça de verdade, sem ensaio." Eu vi algo nos olhos dele. Uma faísca de algo que não era análise, mas talvez, só talvez, fosse inveja. "O senhor é muito inteligente, doutor. O senhor sabe tudo sobre narrativas. Mas o senhor não sabe nada sobre consequência.
E é a consequência, o peso das escolhas que não podem ser desfeitas, que faz a identidade ser real. Eu peguei o envelope do meu bolso e o coloquei na mesa, ao lado da xícara de café colombiano. Eu vou ficar com o dinheiro que o senhor me deu. Eu considero isso o pagamento pelo meu silêncio sobre a sua loucura e o meu tempo. Mas eu não vou ser o seu coautor. Eu já tenho a minha história, e ela é mais difícil de escrever do que todas as suas 6 vidas juntas. Eu não esperei a resposta. Eu me virei e comecei a andar em direção à porta. João, espere! Ele chamou. Eu parei, mas não olhei para trás. O que você vai fazer agora? Qual é a sua história, G? Eu sorri, um sorriso genuíazeiro, o sorriso de um homem que acabou de ganhar a liberdade. Minha história, G, doutor? É simples. É ir para casa e nunca mais pegar uma corrida black em Higienópolis. É ser só o João, o cara que parou de rodar. Eu abri a porta. E doutor, se me permite um conselho. Da próxima vez que o senhor for ensaiar uma vida, tente ser um motorista. O banco de trás é muito confortável. A verdadeira história acontece aqui, no volante. Eu saí da sala e fechei a porta. A secretária me levou de volta para a saída em completo silêncio. Eu saí daquele casarão e respirei o ar de São Paulo. Eu tinha o dinheiro, mas mais importante, eu tinha a certeza de quem eu era. Eu nunca mais peguei uma corrida black em Higienópolis. Eu comprei a casa, tirei umas férias longas e depois de um tempo voltei a rodar, mas só por perto de casa em trajetos curtos. O Dr. Ricardo Dávila? Ele sumiu do meu radar, claro. Mas de vez em quando eu estava no trânsito, eu pensava nele. Eu me perguntava qual era a história G-H-A-I. Um dia, meses depois, eu estava lendo o jornal enquanto esperava uma corrida e vi uma foto pequena na coluna social. Era o Dr. Ricardo. A legenda dizia: Ricardo Dávila, visionário e filantropo, inaugurou ontem seu novo projeto, uma escola de cinema em Paraty, focada em roteiros e dramaturgia. Eu sorri. Story G. O produtor de histórias. Ele não parou de atuar, ele só mudou de palco. Ele percebeu que a vida não era o experimento, era o roteiro. E ele continuaria trocando de papel, buscando a validação de alguém que não fosse ele mesmo. Quanto a mim, eu virei a página do jornal. Eu era o João, e a minha história finalmente era só minha. Eu era o cara que sabia o segredo do homem mais rico e mais vazio de São Paulo. E essa, meu amigo, era a minha melhor gorjeta. A paz de saber quem a gente é não tem preço, nem terno de seda, nem carro black que pague. É só a gente e o asfalto seguindo em frente. E eu segui.